eu entendo, eu não trouxe a mensagem do profeta, todas as mensagens, eu li só um parágrafo aí, a mensagem, mas eu vou ler todas as mensagens do profeta que eu já li e que vocês já leram. Possa ser que eu não li, mas eu vou falar das mensagens do profeta que vocês já leram. Neste momento eu quero apresentar para vocês, preparando um povo de Deus. Olha, a preparação do povo de Deus. A preparação do povo de Deus. Preparação. O que é preparação, gente? Eu procurei aqui uns 3 ou 4 personagens, mas no meio eu vou falar desse personagem, mas eu quero começar logo aonde Pedro falou das crianças. E a criança, em outras palavras, inteligentemente, a criança inteligentemente obedece a seus pais. Perigoso, né? E a pessoa sair com coisa na orelha, dizendo que nunca viu aquilo na mensagem. Eu também falava isso, que nunca vi aquilo que o pastor falou, mas agora eu estou vendo nas mensagens do profeta e ele está falando as coisas, vamos dizer assim, colocando os que não existem, não deve ser. Amém? Eu vou tirar a preparação de uma pequena mulher ou seu pequeno bebê descuidada. Mas a mãe já foi preparada para ter aquele bebê. A mãe de família sabe as preparações. Antigamente ninguém, eu já falei sobre isso aqui, quero renovar de novo. Se dá tempo, comecei na hora certa. Antigamente ninguém sabia qual era, se era menino, se era menina. Então o pai de família se encarregava de comprar os retalhinhos de pano, os pedacinhos de pano na feira, rosa, se fosse menina, não é verdade? E branco, rosa, branco, azul e branco. Era isso. Essa era a cor. Azul e branco, e rosa e branco. Se fosse menina era azul ou branco, se fosse menina era rosa e branco. O branco dava para os 2 sexos, Agora a rosa sempre podia, vai para o da mulher. E agora os homens que estão usando rosa, Bom, se misturou tudo. Mas também com razão que as mulheres, as pequenas mães não sabiam os seus filhos, se era menino ou menina, Mas agora não, a tecnologia, 3 meses, antes de 3 meses, é um filhinho. Quando ela vai na loja, já compra um sapatinho, já compra tudo. Mas que quando compra ela vai, sopra, continua dentro, a mãe continua soprando e o filho continua sendo consolado. Amém? O que acontece na igreja hoje é que um vem tentando, paparicando, se agarrando, procurando a mensagem, procurando saber onde é que é o ponto mais certo, onde é que está sendo a palavra, chega na palavra. Chegou na palavra. Se batiza. Vocês prestem atenção na palavra. Se batiza. Aquilo ali Deus dá aquele sopro. Nem o pastor, nem os diabos, nem a família, ninguém. Ele vai gritar mais alto. Por quem? É pelo pai? É pela mãe? É pelo pai. Amém. Ele vai gritar pelo pai, porque ele chegou cheio de reladura, achou a palavra, se consolou, vê que nas escrituras nem só de pão viverá o homem, mas tem toda a palavra que vem da boca de Deus. Aí ele vai se contentar, mas o que acontece? Os intérpretes da vida. Aí Deus coloca aquilo na vida dele. Esse é o sossego. Agora eu posso dormir sossegado, eu não fumo mais, não gasto dinheiro com prostituição, não gasto dinheiro mais com bebida, eu não tenho mais fins, nada. Aí ele vai, mas vem os intérpretes da vida. Vem os intérpretes da vida. O erro. Leites religiosos. Pregação fora de hora. Porque tem a pregação fora de hora. Gente zoando no seu ouvido. Homens de letra, dizendo que não é isso, dizendo que não é aquilo. Mostrando que o profeta é isso, mostrando que o profeta é daquilo.
Aí vem um cientista e diz, muitos crentes na igreja sem ser crente. Agora, como é que eu posso pegar um tema desse? Sem preparação, porque tem que ter uma preparação. Aí o crente é crente batizado, 3, 4, 10, 15, pô, desmorona. Você acha que foi o pastor culpado? Quem é o culpado disso aí? Os pessoal dizem que é Satanás. Irmão, você se esqueceu que tem um Deus que pode todas as coisas. E Deus vê tudo acontecendo. Você está em fase de aprendizagem. Você está em estágio de preparação. Deus te derruba. Propositalmente. Precisa nada de pá. Você vai ao zero. Porque Ele te preparou até ali para te mostrar que não é pastor, não é religião, não é pregação que te salva, é só o novo nascimento. Que pregação vaidosa é essa, doutor Rosendo? Presta atenção à pregação. Aí veio me chamar por aquele vizinho teu, fulano, pai. Um bebo, um cachaceiro, um prostituto, tudo. Aí ele vai dizer para você, aquele prostituto, aquele bebo, vai dizer para você, fulano, tu tinha um negócio tão bom, pai. Tu andava engravatado, tua família andava na linha. E quando eu vejo tu numa derrota dessa aí, o que aconteceu com tu, pai? Aí, Hernando vê o que não existe. O que é que eu estou fazendo? Você está todo machucado. Aí Deus coloca um meteoro em cima de você. Se você não tiver isso aqui, você não morrer disso. Aí ele começa a colocar mais umas preparações. Se não fosse assim, eu não ia buscar agora esses 3 personagens para você. Isso é só a base. Para você entender. Quando foi que a graça falou com Abraão? Eita, meu Deus! Onde é que eu vou? Só Deus. Eu vi a mensagem do profeta? Mas quando foi que a graça falou com Abraão? Vocês ficam assim, mas eu não pastor falar isso. Nunca vi na mensagem. Mas eu pergunto para você, quando foi que a graça falou com Abraão? E quando Abraão deixou de dar ouvido para Deus para dar ouvido para a mulher. A graça afastou-se de Abraão. O mesmo Deus que deu a promessa de Abraão segurou no que está aí. E disse a Abraão, a graça vem através da igreja, me buscando nas horas certas, e que quando esse menino aparecer, eu vou te dar lá um coágulozinho no coração, que vai ficar mais amargurado, mas através dela eu vou te livrar, Abraão. Você nunca viu pregação desse jeito, mas veja agora. Vem Ismael. Mas Ismael não era da promessa. Aí o próprio Jesus Cristo usou a mulher em forma de igreja, em forma de graça, e dizer a Abraão, mande Ismael embora. Como eu vou mandar Ismael embora? Problema, mano. Porque a geração vem daqui. Vem de Isaac. Agora não quer ter negou para lá, quer ter negou para cá, deixa eu não. Não foi tu que falasse não. Abraão sentiu que foi a mulher que falou. Foi a graça de Deus que falou através da mulher. Mandou Isaac. Mandou Ismael embora. Aí vem a preparação de Isaac. Abraão tem que fazer isso como eu estou preparando meu filho. Abraão tem que fazer aquilo. Vocês não veem que eu estou preparando meu filho? Eu não quero corda, não quero conversa, não quero que ninguém me tire do céu. Eu estou preparando meu filho. Abraão preparando Isaac. Para lá no fim, Abraão, como profeta, sabia que alguém ia falar através da graça para Isaac. Aonde Deus também privou Isaac de ter aquele pensamento, Isaac só queria saber de Isaú. Não é assim? Onde está a igreja? Que faz parte da mulher? Lá vem a graça de novo, falando com Isaac. Com Jacó.
Tu mata um bicho, prepara, tu vai lá, tu ajeita, Jacó se chama enganador, mas eu tenho as astúcias, tu vai lá e eu te enrolo de pele de cabra e tu ajeita tapete, teu pai. Deus segurou Isaac na unção de profeta nesta hora. E Deus deixou a graça falar através de Jacó. Amém? Amém? Mas não ficou só isso não. E hoje você quer criar seu filho sem graça. Hoje você quer criar um filho sem... Você não deixa nem Deus usar a tua mulher. Para dizer que não quer fazer... Ó mulher, tu só quer falar mais do que eu? Mas a vez a mulher foi quem soprou aquela chavazinha, foi quem limpou aquele catarro, foi quem limpou aquele cocô verde do seu filho. Tem mais, a sua mulher tem mais experiência do seu filho do que você. Verdade. E às vezes acontece na família, que eu não tenho vergonha de dizer, de eu ter filho na família, que eu sou culpado. Eu sou culpado. A mulher me culpa com razão e eu não tiro a razão dela. Eu sou culpado. Eu tentei criar meus filhos todos no Evangelho, mas eu deslizei. Eu prostituí, eu bebi, ensinei meu filho a beber. E eu já não consigo tirar. Mas enquanto você tem seu filho, mãe, seu filho, pai, você deixe, marido, a graça falar dentro de casa. Você deixa, você procura saber os momentos da mulher que ela tem inspiração. E a mulher, quando você vem, presta atenção ao marido. O marido presta atenção no que é que seu filho quer, o que é que seu filho é, o que é que seu filho que a sua filha quer, o que é que a sua filha é. Agora é o pai e a mãe que não sabem o que o filho e a filha é. Mas pela mesma moeda, Jacó passou os apuros. Mais uma vez, a graça fala com Jacó. Jacó, quando saiu da casa do sogro, com a sua parentela, ele ficou embatucado no meio do caminho para onde vir. E ali não há graça, o tipo e a graça falou com Jacó. Aí já não foi só a graça. Aí foi a graça e o dono da graça, o doador da graça, que é o próprio Jesus Cristo, falou através do tipo de José. E quando Jacó estava, quando é que nós vamos por esse caminho? Se nós vamos por aquele caminho, José estava com uma tadiquinha lá, tentando atravessar o rio. Não é pelo filme, não. José estava tentando atravessar o rio. Ele disse, achei um lugar, achei um caminho. Em outras palavras, é por ali. Lá na frente, enquanto estava correndo, lá vem Isaú. Para todo mundo, pega um peso daqui, um pessoal dali, um pessoal do lado, que eu vou atravessar o rio. Mas nós estávamos esperando, diz, olha, tu está aí por fora, não está dentro de se esconder, não. Eu vou te marcar, vou te ferir na coxa, certo? Tu vai ficar marcado para todo tempo. Porque nós temos que ser feridos. O Filho de Deus, ele tem que ter a marca registrada. A marca da mãe, que quando nasce seu filho, é ter cuidado e cuidar da reladora. E a marca do pai é o respeito e a responsabilidade. Mas quando José estava com idade de 10 ou 12 anos, ali estava Jacó instruindo seus 12 patriarcas, e ali ele via que um se destacava dos outros em sonho, em palavras, em atitude, em amor pela família. Aí Jacó disse,
É este, Senhor. É este que vai fazer a diferença. O profeta disse que ele ressurgiu como Jesus Cristo ressurgiu. Isso também existe. José o tipo. Mas José gritou por quê? Você sabe por que José gritou? Se Abraão escutou Sara, pela graça, Isaac escutou a esposa e o filho Jacó, e José gritou por quem? Porque ele não tinha mais mãe. José tinha mãe? Já tinha morrido. Ele disse: Senhor, por que me desamparaste? Por que Deus desamparou a gente? Você acha que Deus desamparou a gente? Não. Deus não desampara ninguém. Nós é quem se esconde debaixo do morro, com vergonha da presença de Deus. Essa é a pura verdade. José gritou: Deus de quem? Ah, Deus de meus pais! Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó! Mas diante dos 11, Deus também já tinha feito uma preparação para ele dizer assim: dele ninguém tinha o sangue. Ninguém pode matar o nosso irmão. Nós vemos. Por que venderam José? Profeta, quase o mesmo preço de José foi o preço que foi vendido de Jesus. E José foi para onde? Para onde foi que José foi? Quando saiu da cova, quando arrancaram José da cova, foi para a destra direita de Faraó. Inclusive, vou te contar uma mensagem muito simples. José saiu da cova e foi levada pelos voltos de Faraó. Comandou todo o Egito. Aliás, o mundo. O Egito era quem comandava o mundo na época. O profeta disse que é um tipo. Quando Jesus desceu por sepulcro e surgiu diretamente do céu, foi para a destra de Deus. Sobre tudo, o comando de tudo foi sobre ele. Foi compactado todo o poder e majestade ao Filho de Deus. Amém. Nessa missão. Então, é este o recado. A mensagem hoje é pequena. É preparação. Você prepara o seu filho. Você prepara a sua filha. Se você tivesse se preparado, há muito tempos atrás, eu acreditaria que hoje mesmo você estava clamando: Senhor Deus, me tire deste mundo. Senhor Deus, me tire deste mundo. Se você olhar o personagem de Davi, segundo o coração de Deus, que teve aquele deslize, mas Deus já tinha preparado, antes da fundação do mundo, aquele homem, porque através daquele homem vinha a geração, para dessa geração vir Maria, para de Maria ser a incubadora para vir os meninos Jesus. Veja como é que Deus trabalha. E outros personagens tiveram uma grande preparação. E clamaram. José clamou pelo pai. Hoje nós clamamos por quem? Pelo pai. Hoje não tem mais mãe para balançar o leque. Mas muitos congregam aí chamando a mãe. Porque ainda estão caídos. Ainda estão relados. Ainda precisam do metiolate. E o segredo de tudo isso é o quê? O novo nascimento na vida de nós. Por que nós estamos na igreja? Para ser melhor que os outros? Não. Nós estamos na igreja apitando pelo novo nascimento. Ninguém não sabe qual é a hora que você vai ter. Deus não vai dar um novo nascimento coletivo, não. Ele vai pegar hoje o novo nascimento aqui na União Pentecostal. Não. Deus hoje está trabalhando variadamente com pessoas individuais. É verdade. Trabalha com um para uma mensagem para uma mensagem para outra. Se fosse assim, se fosse uma coletividade para todo mundo chegar aqui e vir para a igreja não faltava um membro. Crédito
desvirtuar a palavra de Deus, ou quem prega, ou quem não prega, ou qual é o pastor, ou quem não seja pastor, mas que é a palavra de Deus, ninguém perdeu o mundo. E os pessoal estão brincando. Uma história, o homem estava correndo afogado e pegou um bocado de capim. Aí o homem gritou, pula logo! Disse, não, aqui eu estou seguro. Vou descansar. Disse, mas rapaz, pula logo! Não, aqui eu estou seguro. Mas ele não sabia que a barreira estava atorando. Porque tinha dado tempo, não tinha dado tempo, ele tinha afogado, que pegar, o cara estava afogado, vai pegar e ficar descansando. Pegou no capim, ficou lá seguro. E o cara do outro lado disse, pula logo! Ele disse, calma, estou agarrado, está bem seguro. E a barreira se tornou. E quando ele veio tentar dar o impulso, não teve mais jeito. A barreira tornou e ele foi embora. A mesma coisa é hoje. O profeta de Deus já veio. Já tem outro profeta, não. Agora, a não ser que os pessoal fabriquem outra Bíblia. E venham com outros termos, outras inventações. Mas não vai vir que existe outra Bíblia. Não vai ter outro segundo Novo Testamento. Não vai existir isso aí. Não vai ter outra pregação. Os pastores são esses mesmo. A mensagem é essa mesmo. Amém. Para dessa missão do diabo, Deus está separando um povo, ficando bem pouquinho, gente. E esse pessoal que estão ficando está sendo escorregadinho. O diabo não está conseguindo pegar. Bota internet, pode escolher para aqui. Bota no Facebook, escolhe para aqui. Pode para ali. Porque se o cara não souber, presta atenção. Se o cara não souber, vá olhar. Se o cara não souber preparar seus filhos, você escorrega de coisinha mínima. Coisinha mínima. Para se pregar o Evangelho é uma coisa muito, muito importante uma pessoa expressar o Evangelho, mas é muito perigoso. Né? Porque não é mexer com uma pessoa, é mexer com 10, 12 pessoas. Eu acredito aqui, eu sei que todo mundo é crente aqui. Mas só Deus sabe o pensamento, se for iguais. É verdade. Não seja se você sabe que estava pegando melhor essa mensagem. Um pensa, se você sabe que estava pegando melhor. Outro disse, se fosse o pastor com uma mensagem dessa, deixa eu ouvir tão longe, escutar aí, vamos roda gaguejar. Outro dia assim, mas não vi nada. Outro dia, não, assim uma expressão, não é para todos. Deus não mostra a palavra para todos de um jeito só. Deus, o pastor prega o Evangelho, o pregador prega o Evangelho ali, vai lá no coração da pessoa e você é quem vai digerir. Amém. E por que aqui muitos são batizados, pregam 15 dias não estão batizados, não? Porque não teve preparação. Não teve preparação. Vocês prestem atenção, vocês pequenos, crianças que querem ser batizados, você tem que ter preparação. Pai de família tem que ter preparação. Pai de família tem que ter exemplo. Tem que ter exemplo. Tem que ter exemplo. Porque se não tiver exemplo, não funciona. Em preparação. Abraão preparou seu filho do jeito que estava escrito na palavra. Jacó, ele procurou observar seus filhos pela palavra. Bom, se é de Deus, cuidado que bota no caminho do Senhor. Mas pai, cuidado, cuidado. Senhor meu pai, Senhor minha mãe, reverendo, hoje não. É o que foi, vai tudo. Mas o profeta de Deus, ele diz essa mensagem aqui. Vocês viram Pedro falando para as crianças, vós crianças, obedeceis os anciões, porque as crianças ainda não estão preparadas. Os anciões já têm uma certa preparação para poder ensinar. Agora isso foi fé e amor. Então temos Isaac, que foi filho amado,
que representava amor, porque Abraão, sendo um tipo de Deus, como Isaac foi oferecido, Gênesis 2:2, Gênesis 22, nos verificamos que ele levou a lenha, acima, morro acima, e tudo retratado. Tudo retratado. Cristo prefigurou, e então o carneiro veio e foi oferecido em seu lugar. Por quê? Quando Abraão estava preparando a lenha, Deus já tinha preparado o cordeiro. É sempre assim. E quando você está preparando o seu filho, Deus já preparou o roteiro dele, a casa para morar. As Escrituras dizem: eis que eu vou preparar um lugar. Preparar uma casa. Eis que eu vou preparar um lugar. Aonde eu estiver, estará em também. Quando Deus estava fazendo esse pessoal no mundo, e Deus estava escolhendo o seu, Deus preparou a sua igreja. Deus disse: eu vou preparar um lugar. Quer dizer que ainda não estava preparado, tá? É? Você compra um apartamento com papel. Eu quero o segundo lugar. Mas depois que for feito, você vai fazer uma reforma lá dentro, né? Não é isso? Deus preparou o povo santo, salvo, mas tem que ter uma renovação desse povo, uma preparação para chegar àquele top que Deus preparou. Amém. Que quando Abraão estava preparando a lenha, Deus já tinha preparado o carneiro. Sempre Deus está na frente. Satanás leva tromba por isso. Amém. Satanás leva cacetada por isso. Antes de Satanás vir atrapalhar uma igreja ou um crente, Deus já tem achado um lugar para ele. Embora que ele passe sufoco nos intempéries da vida, mas ele pula para aqui, pula para lá e acha o caminho certo. Amém. E Jacó, que significa suprestando o que é enganador. E compreendemos que a vida de Jacó realmente representou graça. Graça de Deus o tempo todo com Jacó. Amém. Pelo pai, pelo Isaac. Isaac era um profeta. Deus reteu ali a visão de Isaac para poder a graça abundar através de Jacó. Que Isaac não era Esaú, né? Era Esaú, o mais gostoso era Esaú, tudo era Esaú, entendeu? Mas a graça de Deus chegou e tomou a mulher de Isaac e veio toda aquela preparação para ele levar o prato de comida para o pai dar a benção. Mas aquela benção realmente, desde a fundação do mundo, já era de Jacó. Estão compreendendo? Aquela benção, desde a fundação do mundo, já era de Jacó. Estão entendendo agora? Agora você veja, toda a vida Jacó foi abençoado pela graça de Deus. Mas só que Isaac, desta vez, Deus disse: eu vou entrar aqui, Isaac, eu vou lhe dar uma cegueirazinha e até o seu faro. Até o faro. O cheiro. Até o cheiro de Isaú, Isaac fez. O cheiro é dele. A voz é dele. Mas a voz está diferente. Não. Qualquer coisa já pode. Falei que bate, falou meio de longe. Mas ele aceitou tudo. Depois descarregou todas as bênçãos em cima de Jacó. E quando Isaú chegou, foi abençoado. Porque era o que cabia para Isaú, era aquela bênção segunda. Então o cargo que vai caber para o mundo é a segunda ressurreição para aqueles que perseveraram até o fim. Porque
Cristo, o verdadeiro filho de Abraão, a primeira vinda de Jesus, o primeiro sulacampo dele tirar seu povo no piscar de olho, é a noiva. É o que tem o primeiro nascimento, é o que tem o novo nascimento. Então, José, não há nada contra José. Ele foi o profeta de Deus, que surgiu entre seus irmãos e odiado sem causa. José foi odiado sem causa. Sem causa. Divide as preparações que o pai fazia, que Jacó fazia para José. E foi vendido, e sob todos os aspectos, sua vida prefigurou a vida de Jesus Cristo. Veio para o que era os seus, e os seus não receberam. Como José foi odiado por seus irmãos, lançado numa cova, supostamente estando morto, tirado, exaltado, e à destra de Faraó, e quando ele deixava o trono, tocava a trombeta para saber que todo joelho tinha se dobrado a José. José era chamado para o trono de Faraó. Conversava a Faraó, dava as estatísticas que ele tinha que fazer. E na hora que ele ia sair, os clarins tocavam. Porque José ia sair. Então mostrava que todo o joelho estava fazendo reverência. Não é o que está escrito aqui? Nas escrituras? E quando Jesus viu, todos os joelhos se dobrarão. Aleluia! O leito de Jesus Cristo. Nós verificamos que José foi quase vendido pelo mesmo preço que Jesus. Tirado da cova e alcançou ao céu, sendo a destra de Deus. E quando ele vier daquele lugar, a buzina soará e todo joelho se dobrará. Amém. Todas as línguas confessarão a ele perfeição. Todas as línguas confessará a ele perfeição. Lembra-se que quando foi pegar os mantimentos, e José foi distribuir o trigo, todas as línguas estavam ali. E José disse: eu conheço o idioma de todos eles. José disse: não, deixa eles lá, que eu vou falar a parte com eles. Aquilo era a noiva de Cristo. O alvoroço vai ser grande. O alvoroço para chegar no céu vai ser grande. O alvoroço vai ser muito grande. E todo mundo está adorando a Deus. Todo mundo no mundo não vê uma pessoa adorando o diabo. É adorando a Deus. Mas Deus diz: aquele pessoal, eu vou falar com eles à parte. Eu é quem vou falar com eles à parte. Amém. E o resto, que seja o resto. José disse: separa aquele povo, prende aquele povo, e com aquele povo eu vou me dar a conhecer. É assim? Está assim? Vou me dar a conhecer o meu povo. Amém. E foi isso que aconteceu. Isto foi fé, amor, graça e perfeição. Amém. José, com amor, a graça, e aperfeiçoou seus irmãos. E levou a Faraó, e depois Faraó mandou buscar toda a sua família. Né? Toda a sua família. Nem os ossos de José ficou para trás. Isso aí já foi uma geração de Moisés. Deus preparando o caminho para nós. Que aquele já passou. Aquele foi com Abraão, aquele foi com Isaac, foi com Jacó. Não. O profeta quer saber com nós. O profeta que pregou essa mensagem foi para esta era.
Amém. A era de João se dominaram, a era de Hélio se dominaram, qualquer era que você vê na igreja se dominaram. E essa era de Odisseia não é pior que as outras, nem melhor. Se denominaram também. Mas Deus separou um povo. Deus separou um povo para viver uma mensagem na qual o diabo não toca. Ela é blindada. Amém. Colocar o dedo, mas ele está se queimando. Ele está se queimando. Isso foi fé, amor e graça e perfeição. E então a obra do corpo vem desta grande escultura. Ele fez a obra do corpo pelo profeta. Os profetas foram a obra do corpo. Então, finalmente veio a cabeça deste grande corpo que foi Cristo. Ele próprio. Todos os profetas tinham predito dele. Toda a obra da fundação tinha predito dele. Desde o jardim do Éden, desde o tempo em que ele começou, eu porém inimizade entre tua semente e a tua semente, e a semente da serpente. E verificamos que ele começou ali e subiu através dos patriarcas até os... Olha, ele veio através dos patriarcas até os profetas. E saiu ali uma voz, mas ele viu seu próprio reflexo. Quando um homem nasceu na terra do ventre de uma mulher, aquele foi a obra-prima de Deus e foi o Filho de Deus. Jesus Cristo é a razão porque ele foi perfeitamente a palavra. Amém. Amém. Tudo é vaidade, pode bolar para aqui, bolar para lá, pode esticar programa, pode abaixar programa, pode crescer voz, pode fazer. Se não tiver a palavra, não tem edificação em nada. É verdade. Então, pai, mãe, tente a ensinar seus filhos e preparar. Fazer uma preparação com os seus filhos. Para no fim não vir cair em decadência e dizer que não teve tempo. Você tem o tempo do mundo. Deus te deu o tempo do mundo para adorá-lo. Amém. Deus deu tempo, não só a segunda, terça, quarta, um ano. Nós se passamos um ano falando nisso. E aí não deu tempo de nós adorá-lo. Está se esgotando. Está se esgotando o tempo. Então nós temos que aproveitar, irmão. Enquanto nós tivermos com vida e saúde, não só aqui na igreja, mas na sua casa, faça jeito e esta palavra, e esta preparação está no seu filho. E com especialidade em você, que é o exemplo. Amém. Amém? Não você passar um meteorozinho só para não. Né? E de vez em quando aquele casco está duro, tem que arrancar aquele casco, e vai doer, e, né? Ah, o meu celular, tira daí. Eu estou vendo que você está além da montanha. Tira o celular, tira uma casquinha que você. Aí você entra em cima. Tá ali vendo. Eu não preciso não. Deixa uma colega me mandou. A mãe de tua colega mandou. Mas não tem tempo não, ela está fazendo um trabalho. Ah, fulano, aí começa a bater papo. Aí entra, 6 horas, 9 horas, 10 horas da noite, aí gasta energia. O diabo sabe fazer as coisas dele. Agora Deus já fez. Deus já fez. Entendeu? Presta atenção à mensagem. Deus já fez. Deus já fez tudo, irmã. Amém. Irmã novinha, irmã Verônica. Deus já fez tudo. O que é que você quer mais? Então, o que é que precisa fazer mais? O que é que precisa? O que precisa é você permanecer na fé e viver a palavra de Deus. Amém. E obedecer isso aqui. Só o X. Deus já fez. Deus já morreu. Deus já ressuscitou. Deus está vivo. Deus está na igreja. O novo nascimento está de graça. A parte de você, para você. Nem quer o novo nascimento, porque você não sabe qual bandeira veio. Não. O novo nascimento deve vir para o pastor geral. E quando ele estiver no ponto, no Senhor, o Espírito Santo. Não. O Espírito Santo vem na sua casa mesmo. Será que ele não tem jeito de entrar?
qualquer lugar. Será que o Espírito Santo não passa numa lavandeira de fogo? Ele tem a camisa lá. Será que o Espírito Santo não tem gelo na mão? Para botar assim uma carteira de óleo e dançar em cima e cantar em cima da prancha? É? Hoje nós estamos, o profeta de Deus diz que hoje é o tempo melhor de você seguir a Deus, que não tem perseguição. Porque se você fosse enfrentar a coach, a foice, se você fosse encontrar a égua, que tem uma mensagem aí que fala da égua, é botar você em cima e deixar em cima do bombo de uma foice. Os cristãos obedeçam ou não obedecem? E o fato correndo era o que acontecia. Caeira feita para queimar cristão, caverna, cheia de cristão e botar veneno lá dentro. Pensa, vai pensar, você é quem é? Jesus, quem é? Quem é? Jesus, até morrer, esticar, cortar, arrancar as pernas. Hoje é um tempo bom. Você vai para a igreja de moto, você vai para a igreja de carro, você vai para de avião, pastor pregando de avião. Né? Você chega num ponto de hoje, você pode falar de Deus, certo? Tem país aí que você não pode nem falar de Deus. E você vive no mundo. Você vive no mundo. Você vive no mundo. Ah, gente, eu vou dar um grito. Você vive no mundo. Que você tem um presidente. Que vocês ainda não se ajoelharam para orar por ele. E nós deveríamos orar por esse governo que tem aí. Porque é o único no mundo que deu chance ainda para os cristãos se animarem, cantarem e pularem e chegar nas praças e pregar o evangelho. Porque o outro não dá chance. O único, estou dizendo isso com toda certeza, é o único. Não estou fazendo política aqui não, mas é o único que nós deveríamos ser assim, obrigado, Senhor, pelo governo que nós temos, que nos dá a chance de ter nossas portas abertas e pregar o evangelho. Porque de outra maneira, outras qualidades não tem. Em lugar nenhum tem. Amém? Então é o tempo de preparação. Porque depois desse vem outro que ninguém não sabe se é esse. Mas você presta atenção no que está acontecendo aí. Presta atenção. Amém? Pai Santo. Irmãozinho, vem aqui, por favor. Você ajoelha aqui, por favor. Ajoelha aqui, irmão Isaac, irmão Zé, irmão Cleito, todos os homens. Essa é uma foto aí. Uma volta aí, um ciclo aí. Irmão, quem quiser também vir orar, fica aí encostado aí comigo. Aquele que tiver vontade, que tiver que se ver que a oração do justo tem validade, que você vê que está precisando, se ajoelha aí. Eu estou de olho fechado, estou nem vendo quem. Não sei porque foi que Deus deseja agora. Mas se ajoelha aí, irmão. Quem quiser se ajoelha junto com a senhora também. E esses homens, esses simples homens que estão aí, irmão Samuel, e todos os homens, eu não estou nem olhando, eu estou olhando aqui para a palavra de Deus. Eu creio que Jesus Cristo é o mesmo ontem e eternamente. Eu creio que a palavra de Deus está aqui. Eu creio que eu sou pecador. Then it was different. David rose and went on. Meus amados irmãos e ouvintes, nós estamos encerrando por hoje mais uma mensagem de fé. E agradecemos a Deus por essas revelações. Senhor, por não deixar eu chorar como João. Obrigado por tirar o véu, me dando a revelação. Graças a Deus por estas coisas. Obrigado, Senhor, posso ouvir o seu anjo aqui na terra,
palavras de vida. Você não ouviu o anjo Obrigado, ainda? Senhor, por trazer-me à terra prometida. A terra prometida é o Espírito Santo. Obrigado, Senhor, pela obra do último dia, saciando a sede, tirando seus filhos da fome.